Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. E então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. E então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo o Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. E Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do exílio que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos. E ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. E então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. E no dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. E então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. E agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de 1 dia ou 2, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a ele, em tempos determinados, todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquevá, se opuseram a esta coisa. Mesulão e Sabtai, levita, os apoiaram. E assim o fizeram os que voltaram do exílio. E então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de família, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês para inquirir nesta coisa. E o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes, casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Mazeia, Eliezer, Jarib e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Mazeias, Elias, Semaías, Jael e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Mazeias, Ismael, Natanael, Josadab e Elasa. Dos levitas, Josadab e Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasib. Dos porteiros, Salum, Telã e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eliasar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Metanias, Zacarias, Jael, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasib, Metanias, Jerimote, Zabad e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atelai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluca, Daías, Jazub, Seal e Jerimote. Dos filhos de Pat Moab, Adna, Kelal, Benaia, Mazeias, Metanias, Bezalel, Binu e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabad, Eliflet, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Madai, Anrão, Uel, Benaía, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasib, Metanias, Matenai, Jazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jael, Matitias, Zabad, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes
haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Teimosamente, mas lemos todas as palavras, todas as vírgulas e ponto e vírgulas e acentos do livro de Esdras, não é? Não houve nome que nos tenha escapado. Podemos dizer isso. Lemos já o livro de Esdras na íntegra. E essa é uma das coisas que nós gostamos de fazer quando é possível. Não quer dizer que tenhamos de ler sempre tudo, mas neste caso, no livro de Esdras, conseguimos fazê-lo. Portanto, hoje é o último sermão sobre o livro de Esdras. Alguém tem uma ideia de quantos sermões foram pregados sobre o livro de Esdras? 12. Este é o 12º. Se Deus quiser, vamos agora avançar para o livro de Neemias. É esse o nosso plano. Talvez nós hoje sejamos uma cultura tão obcecada com comunicação, com comunicar, que acabamos a comunicar demais e a comunicar mal, não é? Somos uma cultura que comunica com tanta facilidade. Temos sempre à mão uma maneira de enviar uma mensagem. Temos sempre à mão a maneira de meter um comentário numa fotografia na internet. Temos sempre à mão a maneira de colocar uma opinião na internet, não é? Que facilmente acabamos por usar a facilidade que temos para comunicar mal e muito. Um dos fenómenos desta banalização da comunicação é aquilo que os mais novos chamam hate mail, não é? Hate mail. Já, o que é hate mail? São mensagens destemperadas, mensagens pouco construtivas e que às vezes podem mesmo ser ameaças, que chegam às nossas caixas de correio eletrónico. E que, se traduzirmos hate mail, quer dizer correio de ódio. Não é? Correio de ódio. Um pastor em 2016 pode receber hate mail. Aliás, qualquer pessoa pode, dependendo do alcance da pregação do pastor, naturalmente. Felizmente, eu acho que hate mail eu recebo pouco. Acho que recebo pouco hate mail. Portanto, mensagens que mandam para a minha caixa de correio eletrónico, mensagens para além da crítica, mensagens de ataque. Mas recordo especialmente uma mensagem que recebi no início de 2014, quando pregava uma série de sermões sobre a família. Não sei se recordam, já foi há mais de 2 anos. E num desses sermões falava no assunto que nós falámos no domingo passado e explicava, com a Bíblia aberta, a razão porque me parece claro na Bíblia que um crente não deve casar com um descrente. E na altura eu recebi esta mensagem na minha conta de Facebook, que entretanto eu terminei e perdia quando fui embora do Facebook. Eu continuo no Facebook, mas agora não tenho amigos, que é a melhor maneira de estar no Facebook. Chego lá, despejo as minhas coisas. É coisa fantástica. Eu não vejo o que vocês andam a dizer. E deixem-me dizer, isto é verdade. Sabem que é uma grande vantagem. Eu hoje, quando prego, eu não sei os disparates que vocês andaram a dizer durante a semana. Portanto, vocês não podem dizer, esta é para mim, o Tiago leu e esta é para mim. E deixem-me dizer, ajuda-me bastante, porque eu vou pregar o que tenho para pregar. Agora, desculpem, eu disse os disparates, não é? Claro que eu conto que os membros da Igreja da Lapa só ponham coisas edificantes no Facebook. Mas deixem-me dizer, a minha vida melhorou desde que não vejo o que vocês escrevem. E também porque aquilo que eu escrevo é uma coisa difícil para mim, porque muitas vezes é um sítio onde eu caio bastante. E só para explicar que eu tinha uma conta de Facebook que deixei de ter. E ganhei uma outra apenas para ir colocar os links ou dos sermões ou de alguns textos que vou escrever. Isto para vos dizer o quê? Como fui à procura desta mensagem que tinha recebido, tive de fazer aquela coisa que é ir voltar a uma conta antiga do Facebook. E há aqui uma coisa, eu não quero pregar sobre o Facebook hoje, mas quero-vos dizer. Sabem que o Facebook nunca morre. Nós podemos desativar a conta, mas voltamos a entrar lá e está tudo outra vez. Portanto, se há experiência de omnipotência nos nossos dias, é a omnipotência do Facebook. Porque o Facebook, mesmo quando nós queremos ir embora, meus amigos, eles guardaram tudo aquilo que nós lá fizemos. Tudo. Portanto, eu voltei a entrar na conta antiga só para ir à procura desta mensagem, porque eu sabia que ela estava lá. Agora isto dava pano para mangas para nós falarmos um bocado, no fundo, da capacidade e daquilo que nós entregamos às redes sociais. Porque, de facto, eles guardam tudo. Eu sei que agora parece meio teoria da conspiração, mas é verdade, mas está lá tudo guardado. E então lá fui. E vou passar a ler uma parte dessa mensagem. Eu acho que, tecnicamente, ela não é bem hate mail, mas deixem-me ler. Dizia assim. Então, uma pessoa que me escreveu, que eu não conheço pessoalmente, nem vou dizer o nome, naturalmente. Então, tinha acabado de ouvir o sermão, onde eu tinha explicado que um crente não deve, à luz da Bíblia, casar com um descrente, e esta pessoa dizia assim, peço desculpa, mas estou zangada consigo. Talvez o termo seja frustrada na expectativa que fiz do Tiago como cristão, irmão. Vi sinais que interpretei mal, agora reconheço.
O que ouvi de si no último sermão que disponibilizou na net deixou-me triste. Chorei e confrontei-me. No final, quando até queria muito que pudesse concordar consigo, não foi possível. Teria que trair toda a aprendizagem dos últimos 20 anos. A sua postura como pastor, a sua opinião do que é início de uma família, os requisitos que apresentou para que haja uma família, deixaram-me irritada. Evitei este e-mail durante 2 dias, agora saiu, perdoa-me. Um dia iremos encontrar-nos em casa e depois tudo será revelado. Até lá, que todas as bênçãos do nosso Pai em Jesus sejam consigo e com os seus. De facto, não chega a hate mail, não é? Até porque a pessoa tenta abençoar-me. Não foi fofo, foi bom. Eu não sei o que é que vocês andam a receber. Agora, o que é que eu quero assinalar aqui? Até porque, naturalmente, independentemente da mensagem que acabei de ler, esta pessoa merece respeito pela opinião que tem. É verdade que eu não respondi. O meu trabalho, e percebam isto é uma coisa que quero dizer também para vós enquanto comunidade. O meu trabalho não é responder a todos os mails que me enviam. Aliás, o vosso trabalho também não é responder a todos os mails que vos enviam. Porque o Deus da vossa vida não é tecnologia. Nós não somos obrigados a responder a todas as coisas que nos enviam. E, naturalmente, eu senti-me na obrigação de não responder a este e-mail. Eu não tinha estabelecido nenhuma conversa com esta pessoa. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o assunto da família é provavelmente aquele que mais aquece o meu correio eletrónico de pastor. Geralmente, quando o assunto é família, a temperatura da minha caixa de correio tende a subir. E isto é o que pode acontecer, acredito eu, sempre que se prega a palavra e quando a palavra coloca em causa escolhas substanciais que nós fizemos na vida. Como pregador da palavra, é importante que percebam isto. A única pessoa de quem eu espero congratulações em relação à pregação da palavra é do Senhor. Como o Marco pregou aqui há umas semanas, os pregadores da palavra vão ser avaliados por Deus em relação à fidelidade que tiveram. E essa é, de facto, a congratulação que, para mim, é uma preocupação. Agora, entendam bem, eu não estou a dizer com isto que não aprecio a vossa generosidade. E, pela graça de Deus, eu estou numa igreja onde, no geral, os meus irmãos na fé, que sois vós, são com frequência generosos ao vir ter comigo e a dizer a palavra foi bênção. Mas é importante, ainda assim, e eu, por favor, continuem a fazer isto com todos os pastores desta igreja, com os pregadores desta igreja, com os professores desta igreja, com as pessoas que ensinam. Ainda agora, reparem, ao orarmos pela Karina, ao orarmos pela Ana Rita, são pessoas que serviram a igreja. Continuem a ter uma política de vão agradecer às pessoas que estão a trabalhar para vocês. Façam isso. Mas há um princípio que é importante que fique claro. A palavra tem de ser pregada e os pingos têm de cair onde têm de cair. Isso já não me diz respeito a mim. Não nos deve surpreender que, quando se prega a Bíblia a sério, se coloca em causa escolhas substanciais que nós fizemos na vida. Se a pregação da palavra nunca colocar em causa escolhas substanciais que eu fiz na vida, isso significa que eu estou a submeter a palavra à minha vida e não a submeter a minha vida à palavra. Percebem o princípio? Se aquilo que for pregado nunca esbarrar de frente com decisões importantes que nós tomamos, isso provavelmente é sinal que eu submeto a pregação da palavra à minha vida, mas que não submeto a minha vida à palavra. E o meu princípio, o princípio do púlpito desta igreja, tem sempre de ser o princípio de nós submetermos a nossa vida à palavra e não submetermos a palavra à nossa vida. Por isso é que, quando existem assuntos como os da família, que colocam em causa as coisas que nos apaixonam, é natural que a temperatura suba. Porque a palavra pode estar a colocar em causa coisas realmente estruturais na minha vida. Ora, o capítulo 10 de Esdras pede esta mesma atitude de nós sermos, e deixem-me dizer assim, eu não quero ser agressivo, mas nós sermos adultos diante do texto, lermos o texto. E deixarmos que seja o texto a mostrar-nos o caminho e não nós a mostrarmos o caminho ao texto, porque essa é sempre a tentação. Não quero com isto dar a entender que este texto não precisa de ser contextualizado cuidadosamente, e eu quero fazer isto convosco. Mas quero apenas lembrar que o meu pacto, como pregador da palavra, é com a verdade, não com as conveniências sociais que possam vir daí. A partir daqui, qualquer pessoa que prega a palavra tem de ser avaliada pelo seu princípio de fidelidade à palavra. Não é fidelidade àquilo que as pessoas querem ouvir. Fidelidade à palavra. A contextualização cuidadosa do texto não pode ser um pretexto para relativizar o texto a um ponto onde ele está sempre a dizer aquilo que eu já decidi fazer. Aqueles que estudaram literatura, eu estudei literatura.
Um dos problemas hoje da nossa interpretação pós-moderna é que, como quem decide o que está no texto é sempre o leitor, nós, com jeitinho, conseguimos pôr sempre o texto a dizer aquilo que nós queremos. Nós, com jeitinho, conseguimos sempre contextualizar. De uma maneira onde, na prática, o texto vai sempre dizer aquilo que nós já escolhemos fazer na nossa vida. E esse não é o meu trabalho como pregador da palavra, esse não é o vosso trabalho como ouvintes e estudantes da palavra. É deixar que o texto pregue aquilo que tem para pregar. Ora, o que é que aconteceu aqui? Vamos avançar rapidamente, até porque não disse ainda, hoje é o último domingo do mês, há o tempo de perguntas e respostas no final. E tendo em conta que o sermão da semana passada e este sermão mexe neste tema em particular, eu ficaria triste se ninguém tivesse questões sobre isso. Portanto, não estou a obrigar ninguém a ficar para o período de perguntas e respostas, que já é depois do culto, mas se têm perguntas, por favor, venham, porque nós queremos honrar as vossas perguntas, ok? Nós não queremos dar uma ideia de que está pregado, está pregado. Não, nós queremos dar a ideia que se a palavra é viva, ela pode ir ao encontro das nossas perguntas. É isso que nós acreditamos. Ora, o que é que aconteceu aqui no capítulo 10 de Esdras? Vamos colocar os nossos olhos aí. Depois da confissão de pecados que Esdras fez, que envolveu choro, rasgar a roupa e arrancar os cabelos da cabeça e da barba, Esdras aguardou que as pessoas fossem ter com ele. Já repararam isso? É interessante. O comentário bíblico Vida Nova diz assim: por meio do ensino, por meio da paciência, por meio do exemplo, Esdras levou as pessoas sem coerção, Esdras levou as pessoas sem violência, sem as forçar, a que elas tomassem por si mesmas as decisões que Esdras considerava benéficas. Esdras, através da paciência e do exemplo do ensino, levou a que as pessoas tomassem elas próprias as decisões que Esdras achavam que eram boas. E é Secanias quem sugere o conselho que depois Esdras vai patrocinar para toda a gente. E qual é esse conselho? Não é um conselho qualquer. Ainda há esperança para Israel. Não é? Reparem aí no verso 2. Ainda há esperança para Israel. No final do verso 2, é o que Secanias diz. Isto é muito importante. Eu pregava agora só um sermão acerca disto, mas não posso. A base do que vai acontecer é a esperança que ainda há para Israel. É a esperança que ainda há para Israel. E o que é que devia ser feito com essa esperança? Devia ser retomada a aliança com Deus, que na prática envolvia que os homens que tinham casado com mulheres que não eram judias se divorciassem dessas mulheres, levando essas mulheres consigo os seus filhos. Agora, como o texto disse, calcula-se que todo este processo tenha levado cerca de 3 meses. E é relevante. Tem ideia quantos nomes eu li? Contaram? Alguém teve a contar? Naturalmente não esteve. Cerca de 113 nomes de pessoas que tinham estado envolvidas com esta coisa de casar com mulheres de outra fé e origem. Nós não estamos a falar de um momento qualquer. Há detalhes deliciosos no texto que eu não vou poder honrar. Detalhes que são mesmo de uma perspectiva literária. Aquela coisa, o povo tremia, não é? Repararam aquele detalhe? O povo tremia. Tremia por um lado porque sabia que tinha feito a geneira. Mas por outro lado tremia também porque eram os tempos das chuvas. Meus irmãos, como leitores é suposto nós acharmos graça a isto. Porque Esdras, tendo um discurso grave, está a dizer uma coisa que tem graça. As pessoas tremiam por 2 razões. Uma é porque sentia o peso da palavra, mas também estava frio. Agora, o texto está cheio de coisas bonitas que eu hoje não posso fazer justiça. Mas quero falar de algumas coisas em particular e não quero levar muito o vosso tempo. Esta decisão, que pode parecer terrível aos nossos olhos modernos, e eu estou já a partir do princípio disto. Portanto, eu estou já a partir do princípio que a maior parte de nós, com a sensibilidade moderna que hoje tem, olha para a solução e no instinto ela não nos parece grande coisa. Não nos parece uma boa ideia que homens estejam a despedir-se das mulheres com quem casaram e dos filhos que tiveram. Portanto, eu estou a assumir que nós, cristãos no Ocidente, em 2016, esta solução de Esdras, isto nos custa um bocado a engolir. A mim custa-me um bocado a engolir. Mas quero que vocês olhem para o texto e deixem que seja o texto a responder-vos. Esta decisão, que pode parecer terrível aos nossos olhos, é considerada na Bíblia como uma boa decisão. E já repararam uma coisa? Onde é que acaba o livro de Esdras? É verdade que originalmente ele estaria junto com o de Neemias, mas onde é que acaba esta divisão na história de Esdras? Onde é que o livro acaba de Esdras? Acaba precisamente onde? Onde é que acaba? Em que situação é que acaba o livro de Esdras? Acaba aqui mesmo, não acaba? Agora percebam, há uma lógica. O clímax, o ponto alto do livro de Esdras é associado aos judeus a divorciarem-se das mulheres que não eram judias. O que é que isto quer dizer na prática? Não há como contornar isto. A história de Esdras é-nos apresentada de uma maneira que nos deve fazer entender que aqui e agora é que se viu, sim senhor,
que Esdras estava a fazer aquilo que Deus lhe tinha dito para fazer e que o povo estava a agir em conformidade. O que é que isto quer dizer? O divórcio das mulheres pagãs está em Esdras como símbolo de confiança na lei de Deus. Esta coisa que mexe com as nossas vísceras, os homens a despedirem-se das mulheres com quem casaram, a nossa tendência é dizer que culpa é que elas têm? A culpa é deles, eles é que deviam ser castigados. Agora, eu não estou a discutir isto. O que eu vos estou a dizer é, olhem para o texto e percebam uma coisa que o texto vos está a dizer. O texto está a dizer-vos uma coisa, que é o ato mais alto de fé praticado no livro de Esdras é este. O livro acaba em clímax, como quem diz, Esdras fez o que tinha a fazer e o povo fez o que tinha a fazer. Portanto, independentemente do nosso desconforto com o que está aqui a acontecer, nós temos de perceber que este divórcio na Bíblia está aqui como um clímax intencional. Se nós não tivéssemos nada a aprender com este divórcio coletivo, ele não servia de coroa na história de Esdras. Se nós não tivéssemos nada a aprender com este divórcio, ele não estava ali a coroar. E acontece que ele está ali a coroar. A dizer assim, se houve ato de fé praticado no livro de Esdras, esse ato de fé foi este divórcio. Agora vale a pena perguntar, eu já falei nisto na semana passada, a bem da contextualização certa do texto, as pessoas podem dizer, pastor, o que é que estás a querer dizer? Estás a querer dizer que aquilo que o povo fez na altura é aquilo que os cristãos têm de fazer hoje? E o que é que eu falei a semana passada? No texto do Novo Testamento em particular, que foi o texto de... Qual foi o texto que eu mencionei a semana passada? Novo Testamento, para nós contextualizarmos o que estava a acontecer aqui. 1 Coríntios, no capítulo do casamento. No 1 Coríntios, capítulo... muito mal, não é muito mal essa resposta. 1 Coríntios tem um capítulo sobre o casamento. Recém-casados, vocês estão mais testados nisso. Recém-casados, 2 casais. É o capítulo 7. Okay? Sempre que falamos em casamento, em 1 Coríntios, não é o 13, é o 7. Ok? Ora, então vamos lá perceber. Esta decisão, que é considerada boa na Bíblia e que aparece como um auge da carreira de Esdras, quer dizer que nós temos de praticá-la hoje. Uma das regras que qualquer bom estudante da Bíblia aprende é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. O que é que isto significa? Na prática, isto significa que não é incomum parecer que textos distintos da Bíblia dizem coisas diferentes. Não é incomum nós vamos dizer, espera aí, então mas Esdras faz isto, mas Paulo diz aquilo. Como é que se resolve? A boa interpretação pede cuidado e a tal contextualização, para que seja a própria Bíblia a dar-nos os elementos que nos fazem compreender aquilo que pode parecer contraditório. Ora, sendo esta circunstância de Esdras 10 um exemplo de fé, o bom princípio de Esdras 10, não se aplica a nós hoje usando o mesmo procedimento. E isto é muito importante. Esta parte do sermão é muito importante. Todas as outras são, mas esta parte é muito importante. O princípio de Esdras 10 não se aplica hoje a nós, fazendo nós a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram. E há várias maneiras de poder explicar isto. Eu já falei nisto a semana passada, mas resumo numa apenas, lembrando 1 Coríntios 7. Os métodos do contexto de Esdras não são os métodos do contexto de Paulo. Porquê? Porque lembram-se que quando Paulo tem de tratar do assunto de crentes que estão casados com descrentes em 1 Coríntios 7, ele não diz, olha, vocês vão fazer a mesma coisa que Esdras mandou fazer. Não. Porquê? E agora eu não posso demorar muito tempo aqui, mas para explicar. Porque o contexto de Israel-nação é um e o contexto de Israel-igreja é outro. Israel-nação tinha de obedecer a uma lógica que era étnica, que era a lógica do país. A partir do momento em que Cristo vem, ele expõe um princípio que já estava no Velho Testamento, mas expõe claramente que o novo Israel já não é a nação étnica. O novo Israel é a continuação dessa história, mas com a Igreja. O que é que isto quer dizer na prática? Se o divórcio dos cônjuges descrentes era uma solução para manter a autonomia Israel-nação, lembram-se? Uma das coisas que falámos é que era importante eles divorciarem-se, os homens divorciarem-se daquelas mulheres que não eram judias, porque o que estava em causa era a própria continuação de Israel. Se eles não se divorciassem, o que estava em causa era a própria continuação de Israel. E por isso eles deviam se divorciar. Ora, se o divórcio dos cônjuges descrentes aqui era a solução para manter a autonomia de Israel-nação, Israel e Igreja é chamada a manter a sua autonomia não se divorciando dos cônjuges descrentes. Por isso é que aqueles que nós somos casados com pessoas que não são crentes,
não se devem divorciar dessas pessoas, antes pelo contrário. São chamadas a fazer aquilo que Paulo disse, que é santificarem a sua casa para ganharem o cônjuge descrente para ele se salvar. Dizendo de uma maneira muito abreviada, os cristãos seguem os mesmos princípios de Esdras 10, seguindo um procedimento diferente. Os cristãos seguem os mesmos princípios de Esdras 10, seguindo um procedimento diferente, que é não divorciarem-se dos cônjuges descrentes. Por isso é que é importante estudar a Bíblia. Porque se eu viesse pregar este texto aqui e dissesse agora vão e façam a mesma coisa, estava a desrespeitar aquilo que a Bíblia diz noutros lugares. Por isso é que nós temos de estudar a Bíblia. Se nós não estudarmos a Bíblia, nós vamos ser campeões de aplicá-la da maneira errada. Portanto, aqueles que são casados com descrentes não são chamados a divorciarem-se dos crentes, dos cônjuges descrentes. São chamados a trabalhar para a salvação. E é aqui que eu quero terminar o nosso livro de Esdras, o nosso estudo. No início nós dissemos que Esdras era um livro moderno. Lembram-se disso? No segundo sermão eu disse, Esdras é um livro moderno. Porquê? Porque o sentimento das pessoas que andam no livro de Esdras é semelhante ao nosso. Muitas vezes nós afirmamos que dependemos de Deus, mas uma grande parte das ocasiões nós sentimos a depender de quem? Ainda hoje, nós dizemos, eu dependo de Deus, mas uma boa parte da nossa vida nós sentimos a depender de quem? Nós próprios. Sejam sinceros. Não mintam. Nós afirmamos, eu dependo de Deus, mas uma boa parte do meu tempo, eu reconheço que o meu instinto, o meu sentimento, às vezes é que eu dependo de mim próprio. E nesse aspecto, o livro de Esdras é muito moderno, porque nós conseguimos perceber, no livro de Esdras, que aquelas pessoas, de certa maneira, vivem mais próximo da nossa realidade. Porque é mais a vontade que elas têm de depender de Deus do que propriamente a dependência real. E nesse aspecto o livro de Esdras é um livro muito moderno. Por isso mesmo, fomos vendo que o facto de Esdras ser um livro cheio de não milagres... Lembram-se disto? Também falámos nisso. Quantos milagres é que há no livro de Esdras? Quantos milagres é que há no livro de Esdras? Milagre, intervenção sobrenatural de Deus, sabem quantos? 0. Nesse aspecto é um livro que nós podemos nos relacionar. Eu não estou a dizer que muitos de nós podem ter convicção de já terem vivido milagres na vossa vida, ok? Mas para uma boa parte de nós hoje, nós vivemos num mundo que achamos, é mais este mundo. Eu acredito em Deus, mas não me acontecem muitos milagres. Ora, é isto que faz do livro de Esdras um livro muito moderno. Por isso mesmo, fomos vendo que o facto de Esdras ser um livro cheio de não milagres, nos pede uma visão mais abrangente da graça de Deus na nossa vida. Também a nossa vida sendo cheia de não milagres. E reparem, e eu aqui vou pedir a vossa concentração, porque é uma parte um bocado exigente. Não é casual que o livro de Esdras termine com uma decisão tomada por homens. Não é casual que o livro de Esdras termine com uma decisão tomada por homens, que é como se fosse um milagre dentro deles. Homens, percebam o que eu estou a dizer, agora falando para os homens. Homens, quantos de vocês é que se sentiam com a capacidade de tomar uma decisão destas? Por que razão é que acham que seria fácil para os homens daquele tempo? Percebem a lógica da modernidade do livro de Esdras? O milagre final é um milagre numa decisão daqueles homens que nos parece impossível de nós praticarmos uma coisa parecida. É como se o verdadeiro milagre no livro de Esdras fosse aquela decisão que nos parece pura e simplesmente impossível de ser tomada por nós. Reparem, homens separarem-se de mulheres e filhos que certamente amavam, para amarem ainda mais a Deus do que às mulheres e aos filhos que eles amam. Homens que se separam de mulheres e filhos que amam, porque ao despedirem-se deles estão a amar ainda mais a Deus, parece-nos um milagre. Parece-nos um milagre. Estão comigo? Eu separar-me da minha mulher que amo e dos meus filhos que amo, porque isso representa que eu estou a amar a Deus, parece-nos um milagre. Mas deixem-me ir mais longe. Parece-nos um milagre mau. Concordam comigo? Parece-nos um milagre mau. Não nos parece um milagre bom. Eu não tenho como estar a ler dentro do vosso interior agora, mas vocês concordam comigo? Se nós estivermos a falar com as nossas emoções colocadas no texto, quando nós vemos este milagre a acontecer, que é os homens despedirem-se das mulheres que amam, dos filhos que amam, isto parece-nos um milagre, parece uma coisa impossível, mas parece-nos um milagre bom? Parece-nos um milagre mau. Parece-nos um milagre mau. E é aqui que eu quero chegar.
O que é um milagre mau, usando esta terminologia? Atenção, eu estou a usar o termo com liberdade. O que é um milagre mau? A capacidade extraordinária para fazer uma coisa que, sendo certa, é sentido por nós como errada. E é aqui que eu quero terminar hoje aplicando isto à nossa vida. O que é um milagre mau aqui? A capacidade extraordinária para fazer uma coisa que, sendo certa, é sentida por nós como errada. Sabem que hoje é o título do sermão, é fazer coisas que, sendo certas, são sentidas por nós como erradas. Fazer coisas que, sendo certas, são sentidas por nós como erradas. E aqui estamos nós, cristãos, espicaçados pela Bíblia, através de um exemplo que, sendo certo, é sentido por nós como errado. Eu acredito isto e eu estou a generalizar. Eu não estou dentro da vossa cabeça nem dentro do vosso coração. Mas eu acredito que nós, como cristãos, no Ocidente, em 2016, nós olhamos para este exemplo e até a nossa tendência é dizer, ok, isto até está certo, mas eu sinto que isto é errado. Isto até está certo, mas eu sinto que isto é errado. Em que é que ficamos? Aderimos ao princípio ou afastamos-nos do princípio? Deixem-me dizer-vos que eu acredito que na maior parte das vezes, quando nós estamos diante de situações destas, onde temos de fazer coisas certas que são sentidas por nós como erradas, a maior parte das vezes nós afastamos de as fazer. A maior parte das vezes nós afastamos de a fazer. E como nós nos afastamos de fazer coisas que, sendo certas, são sentidas por nós como erradas, nós privamos a nós próprios de fazer aquilo que aqueles homens fizeram, que é dar passos concretos de fé. Respirem fundo, porque Deus não pede que homens cristãos se divorciem de mulheres descrentes. Respirem fundo, porque Deus não pede que mulheres crentes se divorciem de homens descrentes. Respirem fundo, mas percebam que o princípio se aplica. Não se aplica o procedimento, mas aplica-se o princípio. E esse princípio é, nós somos chamados a fazer coisas que são certas, mesmo quando são sentidas por nós como erradas. E quando nós não fazemos coisas que são certas porque as sentimos como erradas, nós privamos de dar passos de fé. E é aqui que eu quero chegar. Se os nossos passos de fé não envolvem nós fazermos coisas que, sendo certas, são sentidas por nós como erradas, se eu não dou passos de fé que envolvem fazer coisas que, sendo certas, são sentidas por nós como erradas, então eu tenho para vos dizer uma coisa e percebam este princípio. Se eu não dou passos de fé para fazer coisas que eu sinto que são erradas, é porque a minha verdadeira fé é o meu sentimento. Estão comigo? Estão comigo? Se eu nunca tive de dar passos de fé que contrariaram os meus sentimentos, significa que eu nunca contrariei os meus sentimentos. Isto é relativamente fácil de perceber. Se eu nunca dei passos de fé, que eu disse, eu vou fazer isto mesmo que eu sinta isto como errado, isso significa que eu nunca tomei um passo além do meu sentimento. Vamos continuar a aplicar isto na nossa vida. Se eu nunca tomei uma decisão que acreditava que era certa, mesmo sentindo-a como errada, o meu Deus é o meu coração. São os meus sentimentos. Significa que na hora H, aquilo que determina o que somos e aquilo que fazemos, não é o que é certo, mas é aquilo que eu sinto. Significa que eu coloco os meus sentimentos no trono. Significa que o nosso verdadeiro Deus é o que nós sentimos e que contra o nosso sentimento não há Deus. Eu sei que estou a aplicar isto de uma maneira radical, mas percebam que a palavra nos ajuda a perceber isto. Se eu não tenho experiências de dizer assim, olha, eu uma vez tive de fazer uma coisa que senti mesmo que era errada, mas sabia que era certa. Se eu não tenho experiências na prática de dizer, eu dei um passo de fé fazendo uma coisa que acreditava que era certa, mas que o meu coração não queria fazer, o que eu na prática estou a dizer é que o meu Deus são os meus sentimentos, porque eu nunca fiz nada contra os meus sentimentos. E deixem-me dizer, isto não é uma pregação para as pessoas descrentes. Em especial, esta é uma pregação para nós que somos crentes. E por isso é que nós somos crentes e permitam, com uma fé tão fraca, porque nós nunca demos passos de fé. Reparem, isto pode-se aplicar aos assuntos que vocês quiserem. Pode-se aplicar aos assuntos que vocês quiserem. Se na hora H, quando vocês têm um dilema, aquilo que sentem ganha sempre acerca daquilo que vocês acreditam que é certo, na prática, vocês não têm Deus. O vosso Deus é o vosso coração. Reparem, por isso é que a nossa linguagem cristã de fé hoje é tão fraca e é tão centrada nos nossos sentimentos. Eu senti. Meus irmãos, não me entendam mal, eu não estou a dizer que Deus não mexe nos nossos sentimentos, certamente que sim.
Eu acho que os nossos sentimentos devem fazer parte da nossa fé. Mas se tudo na minha fé é aquilo que eu sinto, o que eu estou a dizer é que eu não tenho fé. O que eu estou a dizer é que quem manda em mim é aquilo que eu sinto. Onde é que os irmãos acham que eu vou terminar este sermão? No sítio onde todos os sermões devem terminar. Qual é o sítio onde todos os sermões devem terminar? Em Jesus Cristo. Já estão a ver onde é que eu vou terminar. Cristo nunca pecou, nós acreditamos. Mas Cristo, quando encarnou, foi completamente homem e por isso Cristo soube o que é fazer a coisa certa, sentindo o seu custo em sofrimento. Cristo nunca pecou, mas Ele soube o que é fazer a coisa certa, sentindo o custo de fazer a coisa certa em sofrimento. Jesus Cristo não é nosso Salvador porque Ele evita todas as circunstâncias de fazer a coisa boa sem passar pelas consequências más. E este é que é o nosso verdadeiro Salvador. Sabem qual é o nosso verdadeiro Salvador? Não é Jesus Cristo. O verdadeiro Salvador da nossa vida é uma pessoa qualquer que eu não sei bem quem é, mas que nos garante que nós vamos sempre viver todas as circunstâncias sem ter consequências más. Isso não é Cristo. Não se chamem cristãos quando nós não agimos de uma maneira cristã. Se eu só vou decidir coisas para não ter de pagar o preço do sofrimento inerente às boas decisões, meus irmãos, aqueles homens não disseram adeus às suas mulheres porque eles estavam fartos delas. Aqueles homens disseram adeus às suas mulheres porque se aperceberam que eles tinham errado e colocado as suas mulheres acima de Deus. Aqueles homens não se sentiram bem a ser fiéis a Deus. Jesus Cristo, que é Deus e que encarnou como homem, Ele obedeceu ao Pai, não fugindo às consequências negativas de fazer a coisa certa. Jesus Cristo é o nosso Salvador porque viveu as circunstâncias de fazer a coisa boa, passando pelas consequências más. E nós queremos, reparem a nossa infantilidade, e eu sei que estou a ser um pouco duro, reparem a nossa infantilidade. Nós queremos ter fé sem termos consequências más de ter fé. Isso não é ter fé. Isso é bruxaria. Isso é feitiçaria. Isso são os deuses do Egito. Lembram-se, o ano passado, quando falámos, Moisés vinha lá e vinha mostrar que os deuses do Egito é que são os deuses da feitiçaria. Eu querer viver uma vida onde não sofro pelos passos de fé que tomo, isso não é ser cristão. Isso é arranjar um curandeiro que, neste caso, é um pastor. Pastor, traga aí uma palavra de bênção para a minha vida. Qual é a diferença? Pode ser o pastor, pode ser o professor caramba, pode ser a vidente, pode ser a astróloga. Agora reparem que isto na nossa vida, eu quero terminar este sermão, mas isto na nossa vida significa que todas as decisões realmente importantes, percebam, todas as decisões realmente importantes da tua vida têm de gerar sofrimento. Porque o sofrimento é sinal que tu estás a fazer a coisa que Jesus fez. Se tu tens coisas importantes na tua vida que não te geram sofrimento, não estás a agir em fé, estás a agir em conveniência. O que é que isto significa? Digam lá coisas importantes. Família. Não tens sofrimento na família, não estás a fazer bem. Coisas importantes. Igreja. Não sentes sofrimento na igreja, não estás a fazer bem. Coisas importantes. Trabalho. Esta é fácil. Eu sinto sofrimento no trabalho. Não sentes sofrimento no trabalho, não estás a fazer bem. Coisa importante. Descanso. Não sentes sofrimento para descansar como Deus te manda descansar, não estás a descansar bem. E eu tenho a dizer que eu vou voltar a pregar a série de descanso, porque o pessoal não ouviu os sermões de descanso. O pessoal não anda a descansar bem nas férias. Se tu não perdeste nada para fazeres aquilo que Deus te manda fazer com o descanso, não estás a descansar bem. Não estás a descansar bem. Se não perdeste nada, não estás a descansar bem. Se tu não perdes nada para investir na tua mulher, não estás a descansar bem. Não estás a casar bem. Se tu não perdes nada, tu não ages por fé. Se tu não perdes nada, tu não ages por fé. Tu ages sempre baseado naquilo que os sentimentos te dizem. Os teus sentimentos são o teu Deus. A morte de Cristo na cruz é prova disto mesmo. Jesus trouxe-nos uma liberdade, é facto, que é afirmada pela ressurreição. Mas como nós já falámos, o milagre da ressurreição envolve o não milagre da cruz. A morte de Jesus Cristo, e é aqui que vou terminar, a morte de Jesus Cristo na cruz deve ser o maior estímulo a fazermos o bem, até quando fazer o bem é sentido por nós como errado.
A morte de Jesus Cristo na tua vida é aquela coisa que te vai conciliar quando tu estás a fazer uma coisa boa e fazer a coisa boa te custa. Porque tu lembras-te e dizes, espera aí, quem é o meu Salvador? É Buda? Não. É Maomé? Não. É um pregador da prosperidade? Não. Quem é o meu Salvador mesmo? Lembrem-me lá, Jesus. Como é que Ele me salvou? A cruz. Ele teve de sofrer. É normal que eu tenha de sofrer. Não me interpretem mal, eu não estou a dizer que tu te vais salvar por sofreres. O que eu estou a dizer é, por tu seres salvo, tu vais ter prazer em sofrer, porque foi assim que Jesus te salvou. E passas a olhar para coisas que aparentemente são sofrimento e dizes, isto não é nada. Isto não é nada. Isto faz simplesmente parte de ter fé. Faz parte de ter fé. A morte de Jesus Cristo na cruz deve ser o maior estímulo para tu fazeres o bem, mesmo quando ele te parece uma coisa má. No final, quem é que vai ser louvado por causa disso? Do ato de fé. E quem é que vai ser louvado? As pessoas vão virar-se para ti. O Tiago faz tantos sacrifícios. Ele é mesmo um grande cristão. Ele faz muitos sacrifícios que eu não sou capaz de fazer. Mas, queridos irmãos, não é o Tiago, não é ninguém. Quando nós fazemos os sacrifícios, quem é que sai louvado? É o Senhor Jesus. Porque Ele mandou com o Pai o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós habilita-nos para fazermos sacrifícios pela fé. Então não somos nós que saímos louvados. Não vamos começar a policiar-nos uns aos outros, a ver qual é o teu valor de sacrifício desta semana. Qual é o teu valor de sacrifício desta semana? Depois metemos um quadro ali a dizer, valores de sacrifício. O crente desta semana que sofreu mais. Não somos nós que saímos louvados. É o Senhor Jesus. Nós vamos dizer, o que eu faço? Não faço nada. Eu não faço nada. Deixem-me só terminar, isto já não está no sermão. Este é sermão complicado de terminar. Vou pedir aos músicos que possam vir cá à frente. Não está no sermão, mas deixem-me só lembrar-vos disto. Até porque este foi o texto que o irmão Sérgio acabou de ler há pouco tempo. O texto de Lucas. Este de Jesus. Os irmãos já viram com quem é que se foram meter? Já viram o que é que Jesus disse? Senhor, eu quero ir contigo. Vamos embora. Para a frente é que é o caminho. Mas deixa-me só ir ali enterrar os mortos. O que é que Jesus diz? Os seus mortos enterrarem-se a eles próprios. É Jesus que diz isto. Das duas uma, ou Jesus é um alucinado, ou Ele é Deus. E a nossa vida vai ser feita, não me interpretem mal, vão aos funerais dos vossos familiares, por favor. Mas percebam a lógica do que Jesus está a dizer. Deixa os mortos enterrarem-se a si mesmo. Deixa que as coisas da tua velha vida se enterrem a si mesmas. Deus chamou-te para uma vida nova. O sofrimento não vai ser um castigo. O sofrimento vai ser uma oportunidade para tu teres comunhão com Deus. Que o Senhor nos ajude.